galera, tudo bem? Bom dia! Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre os textos expositivos e sobre o diário pessoal. Bora lá? Antes, é preciso dizer a vocês que o texto dissertativo, que é um tipo textual, ele não é um gênero, é uma tipologia textual, é dividido entre dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. O dissertativo argumentativo é aquele texto que o Enem pede. O dissertativo expositivo, como o nome diz, é aquele que apenas fala sobre algo sem deixar as marcas de opinião. Então, nós estamos falando aí de marcas ideológicas, estamos falando de ideologia. É preciso deixar claro que o texto expositivo não pode apresentar a opinião de quem escreve. Já o argumentativo, não. Eu falo de um determinado tema, de um determinado problema, e eu posso sim expor a minha opinião. Não só posso, como devo, afinal de contas, o nome do texto ele é argumentativo, também conhecido como opinativo. Então, o texto expositivo, ele precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução é o resumo do meu texto. O desenvolvimento, como o nome diz, no momento em que eu desenvolvo sobre o tema que eu vou falar. Agora, e a conclusão, obviamente, eu vou ratificar o que foi dito ao longo do texto e concluir o meu texto. É importante saber também que o texto expositivo precisa ter uma linguagem clara e objetiva. Para elaborar um texto expositivo, eu preciso pesquisar sobre o tema. O texto deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central, ou seja, o leitor, quando lê o seu texto, precisa identificar sobre o que ele está falando. Como é um texto apenas expositivo, ele transmite informações sobre determinado assunto, explicando única e exclusivamente. Há elementos que fornecem o quê? Que fazem com que seu texto expositivo fique mais verdadeiro. Elementos como datas, testemunhos de alguém, fontes autorizadas de pesquisa, entre outros assuntos. Então, aqui nós temos alguns gêneros textuais que podem obedecer à estrutura de um texto expositivo, como, por exemplo, uma resenha, uma palestra, um resumo, um verbete de um dicionário, um seminário, panfletos informativos, artigo enciclopédio, apresentação. Todos esses são gêneros que se encaixam no tipo dissertativo expositivo, porque eles apenas informam sobre o problema, sobre o tema, sobre a situação problema. Vamos falar agora sobre o diário. O diário, ele é um documento que ele tem uma tipologia mais voltada para a narração, ou seja, quando você escreve um diário, você está contando ali um fato que aconteceu com você no dia, ou em um mês, ou seja, é um texto que pertence ao modo narrativo e é um gênero da literatura considerado autobiográfica, porque você vai escrever o diário falando sobre o seu dia. Características do diário, ele é escrito em primeira pessoa, textos que têm datas, tem relação com o eu, ou seja, com a pessoa que está escrevendo aquele diário. Há a presença de localizadores espaço-temporais, porque quando você coloca lá a data e conversa com seu diário, né, vamos dizer assim, meu querido diário, hoje, mas antes você colocou a data. Então, ele tem essa presença que mostra exatamente o tempo que aconteceu aquela narração. No que diz respeito ao conteúdo, o diário é um texto, né,
e ele é escrito para confidências, impressões e reflexões de quem está escrevendo. E no que se refere à estrutura, a gente pode dizer que ele obedece a uma específica, tal qual todos os gêneros textuais: data, vocativo e desenvolvimento. É o corpo do texto. A data no diário é muito importante, porque daqui a algum tempo você consegue perceber quando foi feito aquele registro, ok? Então, meus amores, esse vídeo termina por aqui. Um beijo grande no coração de vocês.